Olá, querido aluno, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual conto de enigma. Você já leu algum conto de enigma? Você sabe do que se trata um conto desse gênero? Tá? Pela ilustração, você já pode até perceber que uma das personagens tem que ser um detetive ou alguém que exerça o papel de um detetive, certo? Então vamos falar sobre esse gênero. Em geral, os contos de enigma apresentam, eu vou pegar aqui o laser. Em geral, os contos de enigma apresentam ao leitor algumas informações iniciais relacionadas ao tempo e ao espaço da narrativa. Tá? Então, de início, o autor do conto de enigma, ele situa o leitor no tempo e no espaço. Geralmente, esses textos começam informando ao leitor em que lugar ocorreu a história, em que tempo ocorreu, tá? E em que situação, o que estava acontecendo no momento. As narrativas de enigmas se caracterizam, entre outros elementos, por apresentar um crime ou um mistério a ser desvendado. Tá? Então, em primeiro lugar, uma das primeiras coisas que você precisa ter em mente é que em um conto de enigma, o problema dessa narrativa será um crime ou um mistério que precisa ser desvendado. Por esse motivo, essas histórias geralmente apresentam a figura de um detetive ou de alguém que desempenha o papel de esclarecer o enigma, tornando-se um herói após desmembrar todo o problema. Então, é como eu falei no início, se trata de um mistério, então nós temos que ter um detetive, tá? Ou alguém que desempenhe o papel de um detetive. Há casos em que será um delegado, por exemplo. Vamos falar agora sobre os elementos que compõem o conto de enigma, certo? Então, que elementos são esses? Primeiro, o enigma, algo difícil de entender, um mistério. O que é um enigma? É algo difícil de entender, é um mistério. Também é importante que em um texto narrativo desse gênero tenha uma vítima. Quem é a vítima? Aquela que é prejudicada por uma ação ilegal, tá? Então, a vítima é aquele ser, aquela personagem que é prejudicada. E o culpado? Também tem que ter um culpado. Se tem uma vítima, tem que ter o culpado. É aquele que atinge a vítima, tá? Em um outro tipo de narrativa, a gente vai chamar o culpado de vilão. E o detetive? O detetive é agente de investigação. É aquele que tem a responsabilidade de desvendar o mistério, de procurar descobri-lo, descortiná-lo. E as pistas é um outro elemento importante dessa narrativa, tá? E o que são as pistas? São sinais que auxiliam, que ajudam na investigação, tá? Então, o que são sinais? São elementos que são deixados, às vezes, no local onde ocorreu um roubo misterioso, por exemplo. Às vezes, o ladrão ou a pessoa que furtou deixa cair algum objeto que, com a investigação, vai se chegar até a pessoa culpada. Então, pistas são isso. São esse tipo de coisas. Solução do enigma. O que é isso? Quando o mistério é desvendado. Então, quando o mistério é desvendado, a gente pode dizer que o enigma foi solucionado. Então, esses aqui e outros
são os elementos que compõem o conto de enigma. Vamos ainda falar sobre mais dois elementos. O cenário. Que é o cenário? O lugar onde a narrativa se desenvolve. Os elementos do cenário em um conto de enigma levam às pistas e proporcionam o clima de mistério, tá, gente? Então, o cenário, que pode ser um quarto, ou pode ser uma sala, ou ainda um pátio de um determinado prédio, tá? Como o pátio de uma escola. Então, o cenário pode ser vários lugares, de diferentes modos, certo? E é lá que são deixados elementos que podem ser usados para ajudar a desvendar o mistério, como objetos, pode ser uma arma, ou pode ser uma lanterna, algo usado por a pessoa culpada que esteve ali. E o clímax? O clímax é o momento de maior tensão na história, que prenuncia a conclusão, tá? Então, o clímax é aquele momento da história que o leitor ele vai se perguntar o seguinte: e agora, o que é que vai acontecer? Como que isso aconteceu? Então, ele tem que continuar lendo para saber o que houve, certo? Então, o clímax é um momento de maior tensão na história. Vamos ler um trecho de um texto, tá? De um conto de enigma. A Carta Roubada, de Edgar Allan Poe. Em Paris, logo após o cair de uma noite tormentosa do outono, em 1800, eu estava desfrutando o duplo prazer da meditação e de um cachimbo de espuma do mar em companhia do meu amigo Auguste Dupin, em sua pequena biblioteca. Fazia ao menos uma hora que mantínhamos silêncio profundo, enquanto cada um de nós, para qualquer observador eventual, podia parecer propositada e exclusivamente ocupado com os anéis de fumaça rodopiantes que empesteavam o ar do cômodo. Eu, porém, estava discutindo comigo mesmo certos assuntos que tinham constituído mais cedo o objeto de nossa conversa naquela noite. Refiro-me ao caso da Rua Morgue e ao mistério que envolvia o assassinato de Maria Roger. Então, queridos, vocês estão diante de um fragmento de texto de um conto de enigma. Observem como eu já havia explicado, geralmente um texto desse tipo de narrativa é iniciado com a apresentação do espaço, do lugar onde ocorre a história e também do tempo, tá? E o momento também, porque o momento aqui da conversa deles foi ao cair de uma noite tormentosa do outono, tá? De 1800, certo? Então, observem que é apresentado, de fato, o lugar e o momento, o tempo que ocorreu. Aqui, observe que é 1800 e tem reticência, não se sabe bem se foi em 1820 ou 1880, mas sabe-se que foi no século XIX, certo? Então, observe bem que era uma conversa entre dois amigos, tá? Numa pequena biblioteca. E também, ao passar do tempo e da conversa, é revelado o assunto da conversa. E fala sobre um caso, o caso da Rua Morgue. Isso daqui já gera no leitor uma certa curiosidade, um certo suspense. Refiro-me ao caso da Rua Morgue e ao mistério que envolvia o assassinato de Maria Roger. Observem que há dois mistérios aqui: o caso da Rua Morgue e o assassinato de Maria Roger, tá?
Então, veja bem, quando ele diz, refiro-me ao caso da Rua Morgue e ao mistério. Então, há duas coisas aqui. Há dois elementos, né? Há dois assuntos intrigantes que precisam ser esclarecidos. Então, esse texto, ele existe para esclarecer esse assunto, tá? Então, isso chama-se o quê? Chama-se conto de enigma, ok? A atividade está nas páginas 131, 132 e 133 do seu livro de português. Questões que vocês irão responder serão as questões da 2, questões 2 até a 8ª questão, certo? Então, é da questão 2 até a 8ª. Obrigada e bom estudo!